Leonardo, espera só um pouquinho. Já está gravando, Ana? Retomando a gravação, após corrigir o problema técnico, damos início à sustentação do patrono da recorrente, Lefosse Advogados. Senhores, boa tarde. Meu nome é Danilo Perecim, eu represento os interesses da recorrente Lefosse Advogados em 12 processos administrativos pautados para julgamento nessa sessão do dia 27 de julho. São os itens 45 a 56 da pauta de julgamento. 3 desses processos são de relatoria de Fernanda Vieira Cotizias e 9 são de relatoria de Tom Pierre Fernandes da Silva. Trouxemos os memoriais, assim como na sustentação oral, a relação dos 12 processos. Apresentamos um memorial único em todos os 12 processos, assim como a sustentação oral abarcará todos os processos em apenas uma sustentação oral, visando a economia, né, processual e o tempo dos novos julgadores também. Já iniciando as razões da sustentação oral, fazendo uma breve síntese do caso, trata-se de declarações de compensação transmitidas pela recorrente para a utilização de créditos de pagamento ao maior de PIS e de COFINS, pagamentos ocorridos em 2003 e 2005, com débitos de imposto de renda ou, cada processo administrativo, os créditos e os débitos, as origens do crédito e o tributo referente ao débito varia, mas entre contribuição social e imposto de renda. Depois da transmissão das declarações de compensação, as autoridades administrativas proferiram os despachos decisórios, em 11 deles indicando que todos os pagamentos haviam sido integralmente utilizados para a quitação de débitos da recorrente, não homologando, portanto, as declarações pleiteadas, e em um processo administrativo, a homologação ou a compensação foi parcialmente homologada, entendendo a autoridade administrativa para esse processo em específico que os pagamentos foram parcialmente utilizados para a quitação de débitos da recorrente. Em face dos despachos decisórios, a recorrente apresentou, então, as manifestações de inconformidade, apontando, no primeiro momento, a nulidade dos despachos decisórios em razão da ausência de fundamentação. Num segundo momento, indicando também outra causa de nulidade do despacho decisório por ter indevidamente desconsiderado as informações presentes nas DCTF certificadoras transmitidas pela recorrente em momento anterior ao proferimento do despacho decisório, sem contudo, voltando ao primeiro ponto de nulidade, sem contudo fundamentar a razão pela qual indevidamente desconsiderou essa DCTF certificadora, as informações presentes na DCTF certificadora. E no mérito, a recorrente, então, indica a existência do crédito e o suporte documental da existência desse crédito, juntando os DARFs, as DCTF, certificada e retificadora e a DACOM. No acordo de primeira instância, as autoridades julgadoras entenderam pela ausência de nulidade do despacho decisório e pela necessidade da recorrente comprovar o motivo pelo qual teve essa retificação de DCTF, ou seja, o motivo dos valores devidos a título de PIS e de COFINS para os períodos em referência terem sido alterados. Diante disso, a recorrente interpôs recursos voluntários contra os acórdãos de primeira instância, no qual indica, então, que a razão para alteração no valor devido a título de PIS e de COFINS decorre de, num primeiro momento, a recorrente ter oferecido a tributação dessas contribuições receitas de exportação, que, como se sabe e como foi muito bem exposto nos recursos voluntários, tratam-se de receitas imunes à incidência dessas contribuições. Também no recurso voluntário, além de explicar a razão da retificação desses valores, dos valores dos débitos, para os períodos em referência a título de PIS e de COFINS, a recorrente ainda juntou aos autos faturas, livros-razão, extratos bancários e contratos de câmbio que dão suporte que comprovam essa alegação da recorrente. No recurso voluntários também,
A recorrente, portanto, pede para que os processos administrativos sejam julgados sob a luz do princípio da verdade material. Ou seja, entende a recorrente que a efetiva análise da documentação arrolada aos autos conduziria o julgador à inequívoca conclusão de que foi comprovado sim nos autos a efetiva existência do crédito, diferente do que foi consignado no despacho decisório, e também para que seja esse segundo ponto de fundamentação do acórdão, para que seja devidamente, né, enfrentado, para que seja afastado, notadamente em razão de todas as explicações trazidas no recurso voluntário. Numa pesquisa jurisprudencial, fizemos para a instrução desse julgamento, encontramos uma brilhante decisão, um acórdão, na verdade de 2019, um acórdão bem recente proferido por essa Câmara, de relatoria de Fernanda Vieira Cotsias, também relatora de 3 dos 12 processos administrativos aqui em discussão. Esse acórdão, que eu vou chamar ele de paradigma, esse acórdão paradigma, ele aponta 2 pontos importantíssimos para a melhor resolução dos 12 processos administrativos que estamos discutindo aqui agora. Primeiro ponto, mais importante, que a turma, o que nos conforta é saber que essa turma muito bem respeita o princípio da verdade material, ou seja, a recorrente fica tranquila sabendo que todos os documentos que foram arrolados serão efetivamente analisados, seja por essa turma, seja por uma diligência a ser realizada nos autos, não é? E outro ponto que nos chamou a atenção nesse acórdão paradigma são 3 situações colocadas pela nobre julgadora a respeito de processos de compensação. Quais sejam? Uma primeira situação seria a situação A, efetuada a prova cabível à compensação. No caso, a recorrente entende que juntou todas as provas que restou devidamente explicado, tanto na manifestação de conformidade quanto no recurso voluntário, a existência do crédito. Entende a recorrente que seus processos, os 12, se enquadram nessa situação A, indicada pela nobre julgadora nesse acórdão paradigma. A situação B absolutamente não incide nos 12 processos administrativos que estamos discutindo agora, especialmente porque essa situação B indica situações de ausência de comprovação, ausência de documento, absolutamente não é o caso. E uma terceira situação é de que, juntado aos autos da comprovação, os documentos, a fim de comprovação do direito do crédito, da existência e da liquidez do crédito pleiteado, e em havendo dúvidas dos julgadores, que o processo seja então convertido em diligência para efetiva análise da documentação. Nós entendemos que os 12 processos se enquadram nessa situação A, mas ainda que os nobres julgadores não compartilhem desse entendimento, é de rigor a conversão do julgamento em diligência para efetiva análise dessa documentação. Pois bem, nós trouxemos nos memoriais uma tela com todos os principais documentos que comprovam tanto o passo a passo, né, a cronologia das situações, como a efetiva existência do crédito suportado em DCTF, na DCTF retificadora, indicado na DECOMP e completamente desconsiderado pelo despacho decisório. Eu vou utilizar o item 50 da pauta, que é de relatoria de Tom Pierre Fernandes da Silva, como exemplo, para poder explicar, e essa explicação se aplica a todos os outros processos, mudando apenas o número, as folhas dos autos, os valores envolvidos. Aqui, no primeiro momento, foi transmitido, portanto, a DCTF original, indicando um débito de R$ 49 mil a título de COFINS. Esse valor foi integralmente recolhido pela recorrente. Nós indicamos aqui na primeira linha o valor de R$ 49 mil. Verificados equívocos relacionados a oferecimento à tributação, né, de receitas de exportação, a recorrente, então, retificou as DCTFs, retificou a DCTF, indicando um débito de COFINS para o período de R$ 5 mil,
o que gera, portanto, um crédito de R$ 44.035. Esse exato valor é o valor indicado, portanto, aqui na declaração de compensação que originou o presente processo administrativo. Ou seja, DARF, o recolhimento, menos o valor efetivamente devido pela recorrente, geraria um crédito que corresponde ao crédito indicado aqui na declaração de compensação. Nada obstante, ao proferir o despacho decisório, que encontra-se as folhas 7 do presente feito, a autoridade administrativa entendeu que o valor indicado pela recorrente foi integralmente utilizado para a quitação de débitos de COFINS desse período aqui, que na verdade é o mesmo período, né, de origem do crédito. Como se verifica, portanto, a autoridade administrativa julgadora, a autoridade administrativa, perdão, que proferiu o despacho decisório, ela desconsiderou o valor indicado na DCTF retificadora e considerou como devido o valor indicado na DCTF retificada, na DCTF original. Está aí o equívoco cometido pela autoridade administrativa em 11 dos 12 processos que estamos discutindo. Correto? Tivesse a autoridade administrativa considerado já, quando do despacho decisório, quando do proferimento do despacho decisório, os valores indicados na DCTF retificadora, já desde o início teríamos, portanto, uma situação de homologação das compensações pleiteadas, que é o que, após a análise da documentação, acredita-se que será feito. O único processo que difere desses 11 que eu tratei como exemplo do item 50 da pauta é o processo de item 56. O que aconteceu? Aqui o passo a passo foi mais ou menos semelhante aos demais, só que o despacho decisório, ele considerou, sim, a DCTF retificadora. Aqui, esse valor de R$ 41.000 é o valor indicado aqui na DCTF retificadora. Nada obstante, quando do despacho decisório, a autoridade administrativa considerou que para pagamentos para o período seria apenas de R$ 65.000, quando na verdade foi um pagamento de R$ 65.000, um pagamento de R$ 10.000 e um pagamento de R$ 224. Tivesse a autoridade administrativa efetivamente analisado todos os pagamentos feitos pela recorrente a título de COFINS para o período, teria verificado também a existência e liquidez do crédito pleiteado. Senhores, eu espero ter esclarecido, ajudado nesse julgamento, de algum modo, e então a recorrente pede, né, nos seus recursos, em todos os seus recursos voluntários, o provimento do recurso para efetivo reconhecimento do direito da existência, né, do crédito e da sua liquidez, para que sejam homologadas todas as compensações aqui discutidas, ou ao menos que os julgamentos sejam convertidos em diligência para que as autoridades competentes possam analisar cada um dos documentos juntados aos autos, notadamente, diante dos esclarecimentos prestados pela recorrente no recurso voluntário. Senhores, muito boa tarde. Ô, Leonardo, tirou o vídeo, né? Então, vamos passar ao voto. Fernanda? Vamos lá, então. Recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. Conforme destacado no relatório, a presente discussão versa o pedido de compensação não homologada pela fiscalização em razão de inexistência de crédito. Segundo argumenta a recorrente, o despacho decisório que julgou improcedente seu pedido pautou-se no DCTF original, tendo sido ignorado o fato de que haveria DCTF retificadora já transmitida na data da publicação da decisão. Por sua vez, a DRJ manteve o entendimento da fiscalização por entender que não haviam documentos idôneos nos autos capazes de comprovar o direito da recorrente, bem como a inadmissibilidade dos documentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade. Ora, o entendimento desta turma e do próprio CARF, via de regra, é pela possibilidade de conhecimento dos documentos trazidos ao longo do processo administrativo, principalmente quando se trata de despacho decisório eletrônico, como o caso em tela. Assim, conhecendo e avaliando os documentos trazidos pela recorrente, principalmente a existência de DCTF retificadora, notas fiscais e documentos contábeis que a suportam,
entendo ser necessário a realização de diligência para verificar a existência ou não do crédito líquido e certo. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, baixar o processo em diligência para que a unidade preparadora, 1. Com base na DCTF retificadora e nos demais documentos trazidos aos autos, verifique a existência e liquidez do crédito pleiteado. 2. Elabore relatório circunstanciado, cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe convier, se manifeste no período de 30 dias. E 3. Esgotado o prazo de manifestação, seja providenciado o retorno dos autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento. É como voto. De fato, aqui existe uma ampla gama probatória que não foi analisada e, enfim, me parece realmente que isso precisa ser avaliado pela unidade preparadora. Alguém quer se manifestar? Podemos ir para a votação? Lázaro, concorda com a diligência? Acompanho. Oswaldo? Acompanho. Carlos? Acompanho. Marcos? João? Com a relatora. E Leonardo? Acompanho. Eu também acompanho a diligência, então vai ficar assim, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora, com base na DCTF retificadora e nos demais documentos trazidos aos autos, verifique a existência e liquidez do crédito pleiteado. Esse resultado vai ser aplicado aos processos de número 45 a 56, certo? Certo. Então, tá certo. Então, vamos, então, retomar a pauta. No início, lá o processo número 1, a gente está com o processo do Oswaldo, o processo 11.065.90.3428, 2016-43. A recorrente é a Roseira Turella LTDA, interessado Fazenda Nacional. Esse processo iniciou o julgamento mês passado, em junho de 2020, quando foi concedido vista para a conselheira Cristina Cifuentes. O relator voltou por dar parcial provimento ao recurso, e nesse ponto houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Como a gente tem a presença de um conselheiro que não estava presente mês passado, então eu vou pedir o Oswaldo para que faça um resumo do relatório e do seu voto, Oswaldo. Ok, presidente, só um segundinho para eu abrir ele aqui, tá? Nós estamos discutindo aqui, no relatório, dois temas, tá? O primeiro é sobre a tributação ou não de COFINS das aquisições da Conab. A Conab é uma empresa pública que é feita para regulamentação de mercado agrícola. Ela adquire estoques de mercadoria do primeiro setor, né, do setor primário, e em faltando o estoque, ela revende essas mercadorias para controle de preço, né, para o preço não subir, ou muito pelo contrário, quando o preço está muito baixo, ela vai e adquire as mercadorias no mercado. Só que o que acontece no caso? A fiscalização do caso da Conab em específico, ela glosou esses créditos porque ela entende que a Conab, por ser empresa pública, não recolhe as contribuições. E em sendo as vendas da Conab isenta das contribuições, não geraria o crédito, ok? Então, esse é o tema 1. E o tema 2 é sobre crédito básico e crédito presumido. A recorrente das aquisições agrícolas, ela se creditou o crédito básico das contribuições, né, das contribuições não cumulativas. Entretanto, a fiscalização diz que a recorrente só teria direito ao crédito presumido, porque se tratam de
pessoas com atividade de cerealista, enfim, pessoas que têm como atividade agrícola, e aí só teria direito ao crédito presumido da Lei 10.925 de 2004. É esse o relatório, no resumo do resumo. Pode resumir seu voto também, Oswaldo. Tá. Sobre o primeiro ponto, deixa eu só lembrar... Tá. Eu vou pedir até para pular direto para o item 212, tá? Que aí a gente já passou pela toda uma discussão inicial. Que é justamente o que nós estamos discutindo aqui, a natureza do crédito de PIS e COFINS. Para ver se é crédito básico ou crédito presumido. A recorrente alega ter direito ao crédito básico e o fisco assevera direito apenas ao crédito presumido. Ante o impedimento descrito no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º das leis 10.833 e 10.687. Que é justamente a questão de você não pode apurar crédito básico das vendas que são suspensas, das vendas que são isentas, você não pode apurar crédito básico das contribuições. E aí, o obstáculo para a concessão do crédito básico de PIS e COFINS para a recorrente, segundo a fiscalização, encontra-se no artigo 8 e 9 da Lei 10.925, isto é, a suspensão da incidência da contribuição para o PIS e PASEP e da COFINS nos casos previstos no artigo 9 da Lei 10.925 de 2004, tem caráter obrigatório e aplica-se apenas nas vendas para a agroindústria com a finalidade de industrialização e, portanto, as vendas de produtos agropecuários. As pessoas jurídicas relacionadas no caput do artigo... Desculpa, me perdi aqui. Vou voltar para o item 213 inteiro. O obstáculo para a concessão do crédito básico de PIS e COFINS para a recorrente, segundo a fiscalização, encontra-se descrito no artigo 8º e 9º da Lei 10.925. Isto é, a suspensão da incidência da contribuição para o PIS e da COFINS nos casos previstos no artigo 9º tem caráter obrigatório e aplica-se nas vendas para a agroindústria com a finalidade da industrialização e, portanto, as vendas de produtos agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no artigo 8º não gera direito a crédito normal. Ou seja, se de um lado você tem a suspensão, de outro você não tem o crédito básico. Vou melhorar essa frase depois. Aí eu começo a citar o artigo 8º e o 9º da Lei 10.925, grifando como importante. Pode pular e ir para o item 215. Reorganizando as normas acima e adequando-as ao caso concreto, temos que a pessoa jurídica que produz o arroz, que nós estamos tratando de um arrozal, tá? Poderá deduzir crédito presumido de PIS e COFINS nas aquisições de cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar arroz. Ou seja, tem que exercer as 4 atividades. E de pessoas jurídicas ou cooperativas de produção agropecuária. A incidência de PIS e COFINS fica suspensa nas vendas de arroz por cerealista, artigo 9º, caput, inciso 1, e nas vendas de pessoas jurídicas e cooperativas de insumo para a produção de arroz, artigo 9º, caput, inciso 2. Destarte, resta claro que a diferença entre a concessão de crédito básico e o crédito presumido no presente caso é a atividade do vendedor, primeiro, a atividade do comprador, segundo, e o produto vendido. Para a concessão do crédito presumido, ou seja, eu estou olhando se a venda é suspensa e se o crédito é presumido, consequentemente. O comprador deve ser produtor de arroz, primeiro. O vendedor deve ser cerealista dos produtos descritos na posição 10.01 a 10.08 da NCM ou pessoa jurídica ou cooperativa que exerce atividades agropecuárias. E terceiro, o produto vendido sempre deve ser insumo. Tá? Se não for insumo, né, nem crédito básico e nem crédito presumido, nenhum. Tá? Do modelo analítico dinâmico dos itens, notas, cupons fiscais consolidados da FD Contribuições, ou seja, eu fui lá na FD e observei para ver se eu enxergava esses requisitos. Temos que a recorrente produz arroz classificado, dentre outros, no subitem 10.06.30.11 da NCM. Preencheu o primeiro requisito, do produto vendido. Segundo, a recorrente adquiriu dos fornecedores em questão insumos de sua produção. Ou seja, ela comprou arroz cru para fazer o arroz industrializado, arroz branco, todos os outros arroz. Por esse motivo, pretende crédito básico, inclusive. Se não fosse insumo, ela não pretenderia crédito básico. Por fim, as emitentes das notas glosadas são 2 arrozeiras, Tabai e Itaúna.
e uma que, embora se qualifique como distribuidora, pelo nome da empresa, tem como atividade econômica principal, conforme comprovante de inscrição em situação cadastral, o beneficiamento de arroz. Em assim sendo, a recorrente não faz jus ao crédito básico das contribuições, e sim presumido. Então, basicamente, essas vendas são suspensas e, consequentemente, não há o crédito básico e sim o crédito presumido. Então, aqui eu nego o provimento ao recurso do contribuinte. Vamos votar por parte, porque eu fiz a vista do processo, mas eu fiz do segundo item, porque nesse primeiro item aí eu não tive dúvida, não. Eu acho que a gente não chegou a votar, mas a minha dúvida estava no segundo item. Todo mundo entendeu aí? Tem alguma dúvida aí nessa primeira questão? Vou votar esse primeiro item. Lázaro? Acompanho o relator. Oswaldo? Não, Oswaldo. Divide. Carlos. Esse processo tinha saído de vista, né? Então, mas a minha vista é na segunda parte. É na parte da Conab, que eu vou falar. Mas não tinha votado a primeira parte, não? Não, a gente não chegou a julgar. Tá ok. Eu vou acompanhar. Depois do caso Fernanda. Acompanho o relator. Marcos. Eu acompanho o relator, mas o Oswaldo, gostaria de fazer só uma observação rápida, Claro. que eu fiquei em dúvida, quando eu li lá embaixo que você estava dando parcial provimento, aqui seria importante você fazer, puxar um parágrafo para que fique claro que essa parte você está negando, porque ele não está tão claro aqui que você está negando, entendeu? Obrigado pela dica, eu vou colocar assim. Vai estar. Porque não fica claro ao final desse item, vamos dizer assim, que você está negando. Tanto quando eu olhei lá no final que você deu parcial provimento, eu falei, mas vem cá, o que ele negou então? Então, nesse finalzinho é importante você fazer essa referência, tá? Tá bom. Na verdade, você negou provimento, né? Neguei. Ele negou provimento essa parte. Por isso que eu estava até procurando qual era a parte que estava negando e não fica claro. Tá bom? Só para fazer um acréscimo aí. Na verdade, Marcos, eu não tenho costume de colocar, né? Mas, porque eu já deixo no final. Mas eu vou fazer sim, porque realmente fica mais claro. Fica mais claro para vocês, inclusive. Ou então, pelo menos ao final, lá, quando você for concluir, você vai dizer o que você deu. Principalmente quando está parcial, você tem que dizer o que você deu, o que não deu, entendeu? Lá tá. No item 3, lá tá escrito. Só você ver lá, conheço dano parcial provimento para afastar as glosas da compra de arroz em cascas da Conab. Tá lá escrito. Tá. Não, por isso que eu achei que esse item, o que você negou provimento, não tá claro o que foi. Por isso que eu quis dizer. Tranquilo. Tá bom. João? Com o relator. Leonardo? O relator. Eu também vou acompanhar o relator nesse item. Então, vamos para o segundo item aí, pessoal. Vamos lá. A fiscalização nega direito ao crédito das aquisições de arroz em casca da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, por entender que, enquanto empresa pública, ela não está sujeita ao recolhimento das contribuições, nos termos de solução de consultas e de comunicado CONAB, que é o que está lá nos autos. Em não havendo recolhimento das contribuições na venda de mercadorias da CONAB, não há direito ao crédito dessas ações. Em adendo, ressalta a DRJ que não procede o alegado pela interessada, pois a concessão de créditos, por ser benefício fiscal, há de estar prevista em lei específica, sendo vedada a sua instituição por diploma normativo infralegal, ou a sua incidência por analogia ou equidade, conforme a Constituição Federal e ainda o CTN. Em contraponto, a recorrente destaca que a Conab está sujeita ao regime de tributação do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 2º, inciso 1 da Lei 9715, 98, bem como artigo 195 da Constituição Federal. Cito. Do acima, resta claro que empresas públicas devem recolher PIS. Não há qualquer imunidade, isenção, benefício ou outra hipótese de não pagamento das contribuições em questão para empresas públicas, nos termos da solução de consulta COSIT 257/2019. Aí eu cito uma solução de consulta da COSIT que diz que as empresas públicas devem recolher PIS.
Ora, a Conab é empresa pública criada pelo decreto 4.514/2002, constituída nos termos do artigo 19, inciso 2 da Lei 8.029 de 1990. Mais do que antedito, a Conab é empresa pública que não se amolda ao conceito de atividade agropecuária, como constata a fiscalização, no que é respaldada pelo artigo 6º do citado decreto. O que eu quero dizer basicamente aqui? Se ela fizesse atividade agropecuária, a venda dela seria suspensa e ela teria, de outro lado, a recorrente teria direito a crédito presumido e não a crédito básico. Por não ser pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, a Conab recolhe, ou deveria recolher, PIS nas vendas de arroz em casca, na forma do artigo 8º da Lei 9715 de 98. De outro lado, tendo em vista que não há qualquer hipótese de não pagamento ou de suspensão das contribuições, a recorrente faz jus ao crédito básico, calculado na forma do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 10.637, idem a 10.833. Se um acordo entre particulares não pode ser obstáculo à incidência da norma, artigo 126 do CTN, muito menos um comunicado unilateral de uma pessoa jurídica, ainda que empresa pública. Então, basicamente, eu fiz a análise, vi, olha, como empresa pública, ela tem que pagar PIS, e por ter de pagar PIS, não há nenhuma hipótese de suspensão, não há nenhuma hipótese de isenção, imunidade, etc. Por ter de pagar PIS, aquele que adquire da Conab faz jus ao crédito básico das contribuições e não ao crédito presumido. Basicamente isso. Então, aí no item 3, como eu disse, eu dou provimento para afastar a glosa das compras da Conab. Eu fiz a vista dessa segunda parte, eu coloquei meu voto vista, está na pasta compartilhada, na minha pasta. Tá lá eu peguei o voto do Oswaldo e coloquei no final, então vocês podem ir direto lá para o final, que eu vou ler a vista que eu fiz. Eu coloquei declaração de voto aí, que eu vou aproveitar, né, não sei se vai ser declaração, se vai ser voto vencedor, vencido, o que vai ser. Vai como declaração de voto. Ouso divergir do relator no tocante à possibilidade de crédito nas vendas de arroz em casca realizados pela Conab. Segundo relatado, a fiscalização negou o direito ao crédito das aquisições de arroz em casca da Conab por entender que as vendas de estoques reguladores pela Conab de arroz em casca não é tributada. Logo, sua aquisição não dá direito ao crédito das contribuições. A DRJ manteve a glosa, ressaltando que não procede o alegado pela interessada, pois a concessão de créditos, por ser benefício fiscal, há de estar prevista em lei específica, sendo vedada sua instituição por diploma normativo infralegal, ou a sua incidência por analogia e equidade, conforme determina a Constituição Federal e ainda o CTN. Em contraponto, a recorrente destaca que a Conab está sujeita ao regime de tributação do PIS e da COFINS, dos termos do artigo 2º, inciso 1 da Lei 9.715, bem como artigo 195 da Constituição Federal. Para o nobre relator, restou claro que empresas públicas devem recolher PIS. Não há qualquer imunidade, isenção, benefício ou outra hipótese no pagamento da contribuição em questão para empresas públicas. Cita a solução de consulta COSIT 257/2019, que trata da imunidade da atividade econômica para empreendimentos privados. Aí eu reproduzo a ementa da solução de consulta, que o Oswaldo citou. Para o relator, por ser a Conab empresa pública criada pelo decreto 4.514 de 2002, é empresa pública que não se amolda ao conceito de atividade agropecuária. Afirma que, por não ser pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária, a Conab recolhe ou deveria recolher PIS nas vendas de arroz em casca, na forma do artigo 8º da Lei 9.175 de 88. E tendo em vista que não há qualquer hipótese de não pagamento de suspensão das contribuições, a recorrente faz jus ao crédito básico calculado na forma da Lei 10.637 de 2002.
conclui que se um acordo entre particulares não pode ser obstáculo à incidência da norma, muito menos um comunicado unilateral da pessoa jurídica, ainda que empresa pública, finalizando pelo provimento do recurso para afastar as glosas da Rosa em Casca da Conab. Aí eu só fiz um resumo bem rápido aí do que aconteceu. Entretanto, a análise efetuada não reflete a realidade da situação. A Conab é uma empresa pública que gerencia estoques estratégicos da União de determinados produtos. Figura como gestora de recursos da União e o resultado das vendas é integralmente repassado à União. É importante reproduzir o teor do acordo número 201-77555, que faz referência à consulta formulada no processo administrativo, aí eu cito o número do processo, divisor de água para a questão. Tanto o acordo quanto a solução de consulta tem como autor a Conab. No acordo, a Conab insurge-se contra a autuação por ter excluído da base de cálculo das contribuições os valores à conta de gestão de estoque estratégico. O resultado foi, por unanimidade de votos, contribuição para o PIS/PASEP. Não se incluem na base de cálculo do tributo os resultados de contas de gestão de valores pertencentes à União, aplicação de resposta à consulta exarada pela Receita Federal. O voto teve o seguinte embasamento: constitui a recorrente empresa pública compelida ao recolhimento da contribuição, que a partir da Lei 9.718 passou a ter como base de cálculo o faturamento do mês. Assim entendida a totalidade, tá? Eu vou pular aí. Em julho de 1988, o Poder Executivo, de forma inconstitucional, expediu os decretos 2445 e 2449, vindo a estabelecer como montante tributável da contribuição as próprias receitas e transferências orçamentárias. Daí é do conhecimento, né? Daí, esses decretos-leis, como é do conhecimento geral, foram declarados inconstitucionais. Desse modo, voltou a recorrente a observar a norma preconizada na Lei Complementar 870. Tal modalidade de recolhimento da contribuição perdurou até a entrada da MP 1212 de 95, convertida na Lei 9.715 de 98. Ao tempo em que vigentes os decretos-leis, a recorrente formulou a consulta à Superintendência da Receita Federal para que fosse esclarecido se os resultados da conta dos estoques reguladores estratégicos do governo federal deveriam ser incluídos na base de cálculo das contribuições sociais, PIS/PASEP e COFINS. Em resposta a essa consulta formulada, a Superintendência da Receita Federal da Primeira Região decidiu que o resultado das operações vinculadas aos estoques reguladores estratégicos do governo federal, executados pela Companhia Nacional de Abastecimento, não integra a base de cálculo das contribuições. O resultado da consulta que formular a recorrente é claro e se aplica integralmente ao caso, pois se refere ao mesmo tributo e à mesma base de cálculo, embora estabelecida essa em diploma legal diferente. Analisando com acuidade a questão, estou certo de que não existe amparo para a inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP dos resultados da conta dos estoques reguladores estratégicos do governo federal, pois referidos valores não pertencem à recorrente, mas sim à própria União. A recorrente age apenas como gestora desses recursos, estando obrigado a repassar os resultados positivos à União. Tanto é gestora dos recursos que não pode a recorrente aplicá-lo da maneira que melhor entender. Está ela vinculada às regras de aplicação dos recursos, que são justamente a execução da política de formação dos estoques públicos. Com isso, se os recursos não configuram transferência recorrente, mas sim valores pertencentes à própria União, os resultados positivos, eventualmente percebidos, não compõem receita da recorrente. Assim sendo, descabe a sua inclusão na base de cálculo da contribuição para PIS/PASEP desses mencionados valores. Aí, voltando ao meu voto, portanto, desde 2004, já está pacificado que não cabe a inclusão dos estoques reguladores na base de cálculo da contribuição. A Conab não está sujeita ao recolhimento dessas contribuições nesses casos. Ora,
Se ela não recolhe as contribuições, não há como o comprador desses estoques se acreditar do que não foi recolhido. A condição necessária para aplicar o princípio da cumulatividade, conforme o artigo 198, é que tenha havido tributação na etapa anterior. Apesar de as vendas que realizou não estavam sujeitas à incidência do PIS e da COFINS, a lei da LC 870 e leis 9.718, 10.637 e 10.833. Apesar de ser um comunicado de uma pessoa jurídica, ele é amparado em normas legais. Então, não se pode afirmar que ele é desprovido de validade. O comunicado CONAB, de 2006, a CONAB informa que não incide PIS e COFINS nas receitas provenientes de vendas de estoques públicos realizados pela CONAB. Aí eu reproduzo o comunicado. Nesse mesmo sentido, temos a solução de consulta de ZIT de 2012, em que esse caso aqui, essa solução de consulta, é a respeito de milho. A gente está tratando de arroz, mas é o mesmo caso de estoque regulador. E tem sido a posição externada em vários julgados do CAF. Aí eu peguei e reproduzi um acórdão, né, da turma 3301, relatoria do conselheiro Valcir Gazen, tem um outro acórdão do conselheiro Leonardo Vinícius Toledo, da turma 3201, e um acórdão do Marcelo Costa Marques, 3301, da turma 3301. Após essas considerações, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto. Então, diferente do que o Oswaldo alegou no relatório dele, para mim está bem claro que a CONAB ela não está sujeita ao recolhimento dessas contribuições. Não é só uma questão do comunicado que ela expediu, não. O comunicado foi para mostrar, para deixar claro o procedimento que ela estava adotado. Mas o procedimento dela teve por base as próprias orientações da Receita Federal e a interpretação de que, apesar de ela ser uma empresa pública, que teoricamente poderia estar sujeita a essas contribuições, ela trabalha com estoques reguladores da União, com recursos da União, e esse não é um recurso dela própria, não se configura faturamento dela. Então, ela não poderia estar sujeita ao pagamento dessas contribuições. Aí está aberto. Microfone. Desculpa, aberto o microfone, se alguém quiser fazer alguma consideração. Não, realmente, eu não essa base legal que você acabou de colocar, realmente não tinha na decisão da DRJ, e tampouco tinha no despacho decisório original. E te confesso que me deixou até, se tivesse, talvez eu seria mais tendente a negar o provimento a recurso, alterar meu voto e negar o provimento a recurso. Porém, me parece que também a solução de consulta que autorizou a isenção da contribuição para a CONAB também está errada. Porque aporte de capital, a União faz aporte de capital no Banco do Brasil, a União faz aporte de capital na Petrobras, a União faz aporte de capital em N empresas públicas. E essas empresas públicas devolvem o dinheiro para a União. Ou seja, parte desse dinheiro é da União. Antes da Petrobras abrir o capital, a Petrobras era uma empresa pública e que 100% dos recursos era da União, e esses 100% dos recursos da União voltavam para a Petrobras. Com isso não quer dizer jamais que a Petrobras não tinha que pagar PIS. Então, para mim, a solução de consulta está errada, só para em adendo, né? A solução de consulta está errada, e ela, da mesma forma, é obrigatório o pagamento, é uma interpretação da legislação tributária feita de forma equivocada para uma solução de consulta, então é obrigatório o pagamento pela CONAB, e de outro lado, gera crédito básico. É claro, se a DRJ e a fiscalização de piso trouxessem entendimento maravilhoso que você colocou aqui, muito bem estruturado, todo o acordo muito bem estruturado,
tenderia a analisar, inclusive no corpo do acordo, com mais calma a situação da empresa pública. Mas, da mesma forma, mantenho integralmente meu voto, porque a solução de consulta que a Conab não paga PIS está errada. Oswaldo? Eu só... desculpa. Só um momento aí, Lázaro. Eu até, assim, eu não me aprofundei muito, eu fiz só uma pesquisa em cima dos acordos que já existiam e em cima da legislação, mas eu acho que isso daqui merecia até um aprofundamento aqui nessa questão desses estoques reguladores, a natureza deles, entendeu? Porque eu acho que a solução de consulta ela foi feliz no resultado, mas foi infeliz no desenvolvimento. Ela poderia ter desenvolvido melhor essa argumentação. Eu achei que a argumentação dela, assim, ela poderia ter aprofundado mais na argumentação. Eu até tentei ler e tal, eu vi que ela foi muito, assim, aquela situação, assim, quando a pessoa que está fazendo a solução de consulta, ele está tão convicto que ele não se preocupa muito em aprimorar muitas ideias, não, sabe? Mas eu vi que tinha uma base legal muito forte ali por trás, entendeu? E o que me chamou mais atenção foi a questão de falar assim, tá, se ela não paga, ela orienta para todo mundo, olha, eu não pago, então você não pode se acreditar. A Receita fala, você não tem que pagar, né? Então fica muito difícil você conceder um crédito para as outras empresas se todo mundo está falando. Se não entra, como que vai sair? Então, essa que foi o que formou, assim, que o maior peso na minha convicção. Lázaro, que você quer falar? Sim. Oswaldo, as notas fiscais da Conab, elas têm... na verdade, o que é que ocorre? Teve alguma diligência, foi feita alguma solicitação, a Conab, ela efetivamente recolhe PIS e COFINS? Até onde eu sei, do que eu li, eu também pedi vista na época, e não há recolhimento, e o não pagamento, a não incidência, já é um assunto consumado em relação à Conab. Ela efetivamente, em todos os negócios, nessa última linha que a Mayra falou, era justamente o que eu ia falar, em todos os negócios, ela transaciona, a operação normal de mercado, ela não faz recolhimento, ela não faz incidência, e as empresas que estão adquirindo esses estoques reguladores, elas não estão pagando PIS e COFINS. A realidade é essa. E a determinação do artigo da Lei 10.637 e 18.313 é justamente no sentido de que não deve gerar crédito às aquisições de empresas que não recolhem, que não sofrem incidência do PIS e COFINS, né? Essa era essa questão. Posso responder, presidente? Oswaldo? Sim. Lázaro, para mim resta absolutamente claro que a Conab não recolhe PIS e COFINS. Está muito claro para mim que ela não recolhe. E é por isso mas a minha linha de raciocínio é a mesmíssima linha de raciocínio que eu adotei para negar o crédito assim. Pouco importa o que de fato a pessoa faça, importa o que a lei determine. A lei, se o cara recolheu cheio, o cara pode trazer uma nota fiscal dizendo que o agricultor recolheu imposto cheio na nota, pode trazer a nota fiscal e mostrar para mim. Eu vou dizer para o cara, legal, ele tem direito à restituição, você não tem direito ao crédito. Aqui eu estou dizendo exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Eu estou dizendo, olha, se a Conab não recolhe, deveria ter sido lavrado uma auto de infração contra ela, porque a solução de consulta está errada. E agora, eu não posso negar para o cara que adquiriu, porque ela não recolheu, e não recolheu mesmo, porque o imposto não está legalmente suspenso, não está legalmente isento, não tem legalmente nenhum benefício. Foi essa linha de raciocínio que eu adotei. Entendo perfeitamente a situação que a Mara coloca, também entendo perfeitamente a situação que o Lázaro colocou,
tem base legal, a Mara citou, evidentemente, demandaria um melhor estudo sobre como se trata a gestão de estoque, como isso funciona na prática, como entra essa injeção de capital e como ela sai, demandaria um estudo maior, mas que não foi feito em momento nenhum. Assim, para mim está muito claro, para mim está muito, muito, muito claro, assim como para a Mara, e também aparentemente para você, está muito claro que ela deveria recolher. E para você está muito claro que ela não deveria recolher. Como para mim está muito claro que ela não recolheu. E para mim deveria estar muito claro que deveria ser lavado uma auto-infração contra ela. É basicamente isso. Oswaldo, o Leonardo pediu a palavra, depois o Lázaro. Só para esclarecer aqui, foi lavrado auto-infração contra a Conab. Foi o que eu citei ali. E o que ela se defendeu foi assim, você está me lavrando no sentido que você está falando. Foi lavrado auto cobrando dela. Ela falou assim, mas eu não recolho, você está me cobrando de o quê? E foi que o auto caiu. Agora, Leonardo, você, palavra. Não, só uma observação, de fato o inciso 1 do artigo 2º da 9715 fala a respeito da incidência do PIS, né? Mas, apesar disso, né, é incidência desde que haja receita, né? Desde que haja fato gerador. E talvez essa seja a discussão que a Mara está colocando, porque a Conab aqui, ela aparece como uma gestora e ela é obrigada a repassar esses recursos para a União, né? Então, ela está vinculada à aplicação dos recursos, né? Então, ainda que houvesse recolhimento, em um caso como esse, eu acho que seria recolhimento de uma coisa que não é tributo, né? Porque a gente não está diante de receita, se ela age como mera gestora. Então, eu estou me encaminhando aqui a concordar com a Mara, né? Apesar de, eu acho que tem que ter um aprofundamento de fato nessa questão em especial, né? Toda razão. Interessante a questão, muito boa. Lázaro? Não, é que, na verdade, como tem a solução de consulta, é aquela questão do artigo 100 do CTN, né? A solução de consulta, ela é dispositivo normativo e ela faz parte da legislação tributária. Então, da mesma forma como um contribuinte, quando ele faz uma solução de consulta e ela lhe é favorável, ele passa a aplicar aquela solução de consulta. E ela é válida e ela faz... há um vínculo, a União a União está vinculada àquela solução de consulta. Então, a situação para a gente desconstituir isso aí e dizer que a Conab não tem amparo legal para não recolher PIS e COFINS, teria que ter algum questionamento judicial ou administrativo de que essa solução de consulta está equivocada. Enquanto não tem, ela vale. Ela está válida. Marcos, você queria falar? Eu só queria acrescentar, além do que até o próprio Léo falou, que aquilo ali não entraria no conceito de receita, então não haveria a incidência do PIS. Eu reforço ainda que a própria Conab, né, você cita na sua declaração de voto ali, no seu voto vista, que a própria Conab informa, né, que não incide o PIS sobre as suas receitas. Então, ele até torna público. Quando ele dá esse comunicado, ele afirma que as suas receitas não incidem. Consequentemente, quem está adquirindo produtos dela não vai poder se beneficiar, seja de crédito básico, porque está sabendo ali que não se encaixaria, conforme até foi utilizado no item 1 lá, pelo próprio Oswaldo. Mas em relação ao segundo item, ainda tem esse reforço que a própria Conab vai, informa, comunica que não há essa incidência. Então, consequentemente, não pode utilizar esses valores de aquisição como crédito básico. É só isso que eu queria acrescentar também. Oswaldo? São só 2 pontos, respondendo tanto ao Marcos quanto ao Léo. Me parece que se nós entrarmos num conceito de receita como receita operacional, que é hoje o que mais ou menos se discute administrativamente, e ao observarmos qual é o objeto social legal da Conab,
tenho dificuldade a não enxergar isso como receita. Esse é um ponto. E o ponto 2 é que artigo 123 do CTN, eu citei especificamente um comunicado unilateral, evidentemente não serve para nada. Eu publicar, eu dizer assim, a partir de agora eu vou publicar um comunicado dizendo não pago mais imposto de renda. Grandes coisas. Continua sendo devido. Eu posso, inclusive, fazer um contrato com qualquer pessoa dizendo, olha, nesse contrato eu não pago imposto de renda. Artigo 123 do CTN. Grande coisa. Acho assim, faz sentido, e aí o raciocínio do Marcos junto com o raciocínio da Mara, que o comunicado ele é embasado em toda uma situação jurídica. Talvez até se a Conab tivesse descrito a solução de consulta junto com o comunicado, facilitaria a minha vida, e aí entraria, talvez até com base no que o Lázaro me disse. Mas, enfim, acho que praticamente todo mundo com opinião formada. Eu mantenho o meu voto do jeitinho que está. Acho que a gente pode ir para a votação? Então, o Lázaro manteve o voto dele no sentido de dar provimento. Eu abri a divergência no sentido de negar provimento para esses créditos, as vendas realizadas Eu neguei provimento das vendas que a Conab realiza para a Razoela. É que você falou do Lázaro, presidente. Eu também. Você falou Lázaro, presidente. Eu falei Lázaro, desculpa. Agora, não, eu abri a divergência, né? Aí agora, Lázaro, você? Acompanha a divergência. Fernanda? É o Carlos agora. É o Carlos, Carlos. Eu acompanho a divergência, uma vez que não teve recolhimento da contribuição. Mas, para mim, também é bastante questionável o resultado dessa solução de consulta. Só que eu acho que isso aí vinculou a empresa e não está sob o nosso conhecimento aqui mudar essa realidade agora. Isso daí foi importante, o que o Lázaro trouxe, essa solução de consulta, ela foi a Conab que pediu a solução de consulta. Exatamente. Então, ela estava seguindo a orientação, ela estava vinculada, né? Amparada pela administração tributária. Uhum. E essa situação constituída, né? Já foi dito aqui, e questionável também, acredito que bastante questionável. Mas como não houve recolhimento da contribuição, eu acredito que não há direito ao crédito. Fernanda? Eu também vou com a divergência, mas por o mesmo motivo, assim, até o julgamento passado eu ia com o relator e ainda tenho bastante dúvidas, mas não entendo que eu possa aqui me posicionar contrário a essas questões que já estão vigentes. Marcos? Já dei meu posicionamento aqui, eu acompanho a divergência. João? Eu vou, levando em consideração tudo aqui que está sendo colocado, eu acredito muito na questão da segurança jurídica que está sendo posta, né? Se a consulta é um mecanismo que nós entendemos como válido, entendemos como algo que merece trazer ao contribuinte um aplicador de segurança, de aplicar o direito dentro da autoridade que pode assim lhes dizer, ou seja, é algo que alguém está perguntando anteriormente o que está sendo feito, né? Me parece que isso precisa ter uma relevância, né? Nós não estamos apenas dizendo dois fatos entre particulares, nós estamos aqui dizendo entre particular e o fisco a quem ele consultou, a quem ele depositou a sua confiança na resposta. Então, eu vou acompanhar aqui o relator por essas razões. Você vai acompanhar o relator? Não entendi. Perdão, acompanhar a Mara. Acompanhar a divergência. Perdão. Leonardo? Eu só quero chamar a atenção para essa questão da nota, é interessante, mas o argumento do Oswaldo, ele é muito importante, porque, na verdade, a gente está discutindo aqui se o contribuinte está ou não sujeito ao pagamento da contribuição, né? Então, a discussão sobre nota fiscal, eu acredito que ela perca grande parte da sua relevância. A minha fundamentação é exclusivamente por conta de não considerar como receita.
mas ainda assim eu acabo por acompanhar a divergência, ainda que eu fique bastante balançado com os argumentos do Oswaldo, né? Mas com os elementos que a gente tem aqui, minha conclusão é de que não se trata de receita. Eu vou acompanhar a divergência, mas é um ótimo posicionamento do Oswaldo nesse caso. Alguém quer apresentar a declaração de voto? Então, vai ficar assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento de recurso quanto ao crédito base das contribuições. E, por maioria de votos, negar provimento de recursos quanto às aquisições efetuadas da CONAB. Vencido o relator, o conselheiro relator, e designada para redigir o voto vencedor, vou me designar que já está pronto, né? Para redigir o voto vencedor, a conselheira Mara. Tá. Então tá. Esse resultado vai se aplicar aos processos 2 a 8 da pauta. O 2 e os repetitivos 2 a 8. Então, a gente vai agora para o Copobras, processo 10.983, 917836, 2016-58, recorrente Copobras Indústria e Comércio de Embalagens, relatoria Fernanda Vieira Cotizias. Ele tem repetitivo e tem uns outros processos aqui. São todos iguais, Fernanda? Não. O 9 ele é diferente, e aí a gente tem que julgar ele, aí depois a gente tem que julgar o 14, e do 22 ao 25, aí são iguais. Mas, então, assim, a gente vai ter três processos para avaliar, né? 3 tipos de processo. Então, vamos começar pelo 9, que foi esse que eu proclamei aí. Uhum. Pode ler o relatório. Ok, só um minutinho, tá na pasta. Então, vamos lá. Item 9, relatório. Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela DRJ de Curitiba, o qual transcrevo abaixo. Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que não homologou a compensação informada por meio da DECOMP e tal, transmitida eletronicamente em dezembro de 2015, a qual o contribuinte indicou o crédito de COFINS. Segundo consta no despacho decisório, emitido em 4 de 8 de 2016, o pagamento indicado como origem do crédito foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, de modo que não restou saldo disponível para a compensação pretendida. Por isso, a compensação não foi homologada. O contribuinte tomou ciência do despacho decisório por meio de aviso de recebimento dos Correios e, inconformado com o indeferimento da homologação, apresentou manifestação. Só que aqui, a grande questão foi que ele tomou ciência no dia 17 de agosto de 2016, mas só apresentou a manifestação de inconformidade no dia 30 de 11 de 2016. Aí, aqui a DRJ até, ela faz toda a análise dos argumentos dele, mas na prática, o que aconteceu é que ela decidiu pelo não conhecimento da manifestação de conformidade diante da constatação de intempestividade. E conforme se demonstra no próprio voto da DRJ, o despacho decisório foi emitido no dia 4 de 8 de 2016 e o contribuinte foi dele cientificado, constante ao aviso de recebimento do Correios, no dia 17 de 8. Assim, entende-se que o prazo final para a apresentação de manifestação de conformidade seria no dia 16 de 9 de 2016, mas a mesma só foi juntada aos autos pelos representantes legais da recorrente em 30 de 11, né, meses depois. Por fim, foram juntadas capturas de tela com registro do sistema ECAC para explicar o ocorrido. A DRJ foi bem cuidadosa em demonstrar e fundamentar porquê, né, da intempestividade. Em resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, requerendo a nulidade do acórdão da DRJ, que não reconheceu a manifestação de inconformidade, afirmando que se manifestou nos autos do processo tempestivamente e junta capturas de tela do sistema para justificar seu argumento. Por fim, adentra nas questões de mérito, repisando os argumentos da manifestação de inconformidade, em que o despacho decisório eletrônico mereceria reforma diante da retificação de DACOM e DCTF, solicitando, alternativamente, o provimento do recurso para homologação do crédito pleiteado. O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo também distribuído para análise e voto. É o relatório. Então, aqui foi uma questão de intempestividade.
Pode ir para o voto. Bom, para o voto. O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual merece ser conhecido. Conforme mencionado no relatório, o ponto central da presente discussão refere-se à tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. Isso porque a DRJ decidiu pelo não conhecimento do recurso diante dos registros do ECAC, que confirmavam a juntada do documento apenas dia 30 de novembro, quando o prazo teria se esgotado em 16 de setembro. Por sua vez, a recorrente defende que seu prazo seria no dia 17 de setembro e junta capturas de tela do sistema ECAC, que indica a realização de solicitação de juntada, ainda que não seja possível identificar quais documentos em questão e o número do processo ou parte a que se referem. Na verdade, ela põe um print do momento da solicitação de juntada, onde ele está processando, e não do documento juntado efetivamente. Antes de avaliar os argumentos relativos ao funcionamento do ECAC e eventuais falhas, que é o que a recorrente alega, o que é abordado tanto pela DRJ quanto no recurso voluntário, cabe confirmar o prazo final da manifestação. De acordo com o comprovante de aviso de recebimento dos Correios, juntado às folhas 362, a estimação sobre o despacho decisório ocorreu no dia 16, terça-feira, 16 de agosto, de modo que o prazo final para a apresentação de manifestação de conformidade seria no dia 15 de setembro. Diante disso, são irrelevantes para o deslinde da questão a avaliação dos registros do ECAC quanto à finalização ou erro de juntada nos documentos, uma vez que os fatos narrados ocorreram apenas em 17 de setembro, conforme admitido pela própria recorrente, e, portanto, fora do prazo processual de manifestação. Assim, confirmada a intempestividade da manifestação de conformidade, resta prejudicada a análise do recurso voluntário quanto aos demais argumentos processuais e de mérito diante da preclusão do direito da recorrente. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário no mérito, negar provimento. É como voto. Alguém tem quer se manifestar? Leonardo? O Léo vai falar que é não conhecimento. Não. Não? Não, antes disso, bom, então, seria tempestivo até o dia 17/9/2016, né? Não, aqui a questão é a seguinte, dia 17 foi um sábado, e aí o que acontece é que a recorrente defende que o prazo dela era até o dia 17, que ela tentou no dia 17, e ela apresenta todos os prints das telas dela colocando os arquivos no sistema, mas ela não coloca o print finalizado, ela coloca quando está nele processando. E ela diz que, na verdade, ela teria nem só até o dia 17, ela teria até a segunda-feira. Só que a fiscalização ela é muito cuidadosa em botar todos os prints de tela para mostrar que, no dia 17, teve realmente uma tentativa que resultou em erro, e que depois só foi juntado em novembro. E, de fato, alguém teve que ir lá e juntar em novembro. Então, se a gente for analisar nos autos, primeiro que não era dia 17. Então, se deu certo ou deu errado no dia 17, não importa, porque o prazo era antes do dia 17. O prazo era dia 15, então. O prazo era dia 15. O prazo dele aqui, segundo o levantamento que a Fernanda fez, foi na quinta-feira, dia 15. Venceu o prazo dele. E nos dias 15 e 16... Não tem nada. Inclusive, a fiscalização, ela apresenta print da tela do sistema do ECAC dizendo, olha, ele não fez nenhuma tentativa, nem 14, nem 15, nem 16. Ele fez tentativa no dia 17, deu errado, e depois ele só juntou no dia... em novembro, meses depois. E o fato dele ter juntado em novembro já mostra que alguma coisa não estava certa, né? Tudo bem, é curioso aqui porque o contribuinte, eu estou vendo o recurso voluntário dele, ele se defende no sentido de que ele tentou fazer o protocolo, supostamente tempestivo, no dia 17. Sim. Eu não fiz a contagem dos 30 dias, mas pelo que você está dizendo, essa defesa é inócua, né? Porque seria no dia 15. Porque caso ele comprovasse que deu algum erro, a gente poderia vir a discutir aqui desde que tempestivo esse erro, né? Sim. Uma preterição do direito de defesa. Sim, mas... e na verdade, quando eu comecei a avaliar o caso, eu fiquei bastante preocupada, porque quem advoga sabe das dificuldades de trabalhar com sistemas e que realmente algumas coisas acontecem. Mas acho que não consegui nem chegar lá, porque realmente a questão da contagem do prazo, que foi uma coisa que a DRJ já tinha trazido
ela tomou o cuidado de mostrar que nem no dia 17 aquilo se efetuou, mas o argumento principal é que o prazo teria terminado antes do dia 17, então que 17 já seria inócuo. Eu desconheço em Curitiba, que é o local da unidade, tem algum feriado nesses dias, mas ele deveria fazer prova, porque seria um feriado municipal. E ele também não alega isso no recurso voluntário. E também existe o cuidado aqui de que é a solicitação de juntada, né? Porque uma coisa é a juntada, isso daí não interfere para fim de contagem de prazo, mas aqui, realmente, eu acompanho. Alguém vai abrir divergência aí? Todos acompanham? Lázaro? Carlos? Acompanho. Não, Carlos, Lázaro, Oswaldo, Carlos, Marcos, João, Leonardo? Todos acompanham. Tá, então, acordo aos meus colegiados por unanimidade de votos. Eu também estou acompanhando, tá? Só para ficar claro que em negar provimento ao recurso. Agora, eu estou na dúvida se negar provimento, isso não é não conhecimento, não? Pois é, mas aqui a questão é que o recurso voluntário foi tempestivo. Ah, tá, entendi. O que não, então, assim, aqui eu fiquei muito pensando, mas assim, ele não foi conhecido lá embaixo porque foi intempestivo, mas aqui foi tempestivo. Aqui tá. E ele preencheu todos os requisitos, né? Ele fez certo aqui. Então tá. E adiante muita coisa, mas tá correto. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Não, era isso que eu ia falar. Porque no caso aí em questão, o recurso foi tempestivo, ele apresentou, e o questionamento do recurso voluntário dele é sobre a tempestividade da manifestação de conformidade. Então aí ele é conhecido e negado provimento, sim. Certinho. Sobre isso tem até acho que um ADE, um ato normativo, um ato executivo, uma coisa do tipo da COSIT, que conhece apenas a questão da tempestividade. Tá. Acordo os meus colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Esse resultado vai se aplicar aos processos 10 a 13. Tá. Aí agora a gente vai para o 14, né? 14, isso. Tá, pode ler o relatório. O item 14 da pauta, também da empresa Copobras S.A., por bem escrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela DRJ de Curitiba, o qual transcrevo abaixo. Trato o presente processo de manifestação de conformidade apresentado em face da não homologação da compensação, nos termos do despacho decisório emitido em 3 de 7 de 2015 pela DRF Florianópolis. Na referida DECOMP, a contribuinte indicou um crédito de R$ 58.786,60 referente ao pagamento efetuado de COFINS. Período de apuração, 30 de março de 2010. Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo tributo e período de apuração, de acordo com informações da DCTF apresentada pela interessada. Em decorrência, não se homologou a compensação declarada, com base no artigo 165 e 70 da Lei 5172 de 66. Cientificada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, alegando que fez pagamento do mês em análise de conformidade com o DECOM original. Demonstra que esse débito foi extinto em DCTF original e argumenta que retificou o referido da COM, apurando o débito em valor menor do que efetivamente pago. Informa que também retificou o DCTF, ajustando o valor da COM. Aduz que, em função das retificações promovidas, resultou o saldo a restituir, conforme pleiteado na DECOM. Presume que o direito creditório não tenha sido reconhecido pelo fisco pelo fato da CTF retificadora não ter sido processada antes da emissão do despacho decisório recorrido. E, portanto, pede a revisão do despacho decisório. Da análise do caso, a DRJ decidiu, por maioria, pela improcedência da manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, sob o fundamento de que a mera retificação de DECOM e DCTF não seriam suficientes para suportar as alegações de direito ao crédito, sendo indispensável a apresentação dos livros fiscais e contábeis. E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da manifestação de inconformidade, enfatizando a existência de nulidade do acórdão da DRJ, em razão de que o voto vencido não restou formalizado no acórdão, o que violaria os requisitos obrigatórios do artigo 31 da Lei 7235.
Ademais, no mérito, ressalta que a busca pela verdade material é um dever do fisco, requisitando que o processo seja convertido em diligência para que a fiscalização solicite e avalie documentos e esclarecimentos que entenda necessários. Por fim, requer o provimento do recurso para que o crédito pleiteado seja homologado em sua integralidade. O processo foi, então, encaminhado ao CARF, sendo também distribuído para análise e voto. É o relatório. Pode ir para o voto. Então, bom. O voto, o recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. O primeiro ponto é com relação à alegação de nulidade por ausência de fundamentação legal. Em sede preliminar, a recorrente defende a nulidade do acórdão da DRJ por suposta ausência de fundamentação legal nos termos do artigo 31 da Lei 70.235. Visto que os termos do voto vencido não constariam no teor do acórdão, implicando incessamento de defesa. Entendo que não assiste razão à recorrente. Primeiramente, deve esclarecer que o artigo 31 da Lei 70.235 trata dos elementos obrigatórios que a decisão administrativa deve apresentar, dentre eles os fundamentos legais que ensejam a sua conclusão. Assim, desde que os motivos que levaram os julgadores a suportarem determinada decisão final estejam claros e justificados, e que todos os argumentos da parte tenham sido devidamente avaliados, não há necessidade que o voto vencido tenha seu conteúdo veiculado. Ademais, o regimento interno do CARF destaca que as decisões colegiadas na forma de acórdão deverão constar, se houver, os conselheiros vencidos e as matérias em que o foram, não impondo qualquer obrigação de formalização dos argumentos trazidos por este. Se não, vejamos o artigo 63 do RICARF. As únicas hipóteses em que os fundamentos do voto vencido devem constar nos autos são quando o mesmo for apresentado pelo relator originário do processo ou quando o julgador vencido manifestar a intenção de apresentar declaração de voto por escrito, situações que não se adequam ao ocorrido no caso em análise. Assim, avaliando a decisão de piso, verifica-se que a mesma foi proferida em consonância com as normas aplicáveis e possui todos os elementos indispensáveis a ser considerada válida, motivo pelo qual a preliminar de nulidade não deve ser acatada. E aí, passo para a análise do mérito. Conforme destacado no relatório... vocês querem votar a nulidade antes ou posso para o mérito direto? Não, vou para o mérito direto. Conforme destacado no relatório, verso presente sob pedido de compensação de COFINS, em que a recorrente defende a necessidade de reforma do despacho decisório eletrônico, com base na retificação de DACOM e DCTF realizadas em momento posterior, motivo pelo qual a fiscalização não teria reconhecido a existência de crédito passível de homologação. Ainda que os argumentos trazidos pela recorrente de que o despacho decisório não levou em consideração todos os fatos relevantes ao deslinde do caso mereça atenção, tendo em vista que se tratou de despacho eletrônico e que houve a devida retificação de DACOM e DCTF posteriormente, não se pode discordar do DRJ sobre a ausência de provas sobre a certeza e liquidez do direito pleiteado. Este colegiado adota uma postura bastante flexível em relação ao conhecimento de provas ao longo do processo nos casos de despacho eletrônico, privilegiando o princípio da verdade material sobre o formalismo exacerbado. Todavia, essa postura não visa eximir o pleiteante do crédito do seu ônus probatório, cabendo ao mesmo trazer todos os documentos necessários para a demonstração do seu direito. Diferentemente do lançamento fiscal, em que o ônus probante recai sobre o fisco, por ser este quem alega a existência de crédito a ser exigido e ou infração a ser apurada, nos casos de crédito tributário, tal ônus é unicamente do contribuinte, sendo este o pleiteador e beneficiário do pedido. Ocorre que, no caso dos autos, a recorrente não explica a razão que a levou a retificar suas declarações fiscais no curso do processo, tampouco apresenta a origem dos créditos pleiteados pós-retificação, restringindo-se a afirmar que trata-se de direitos relativos a insumos e que, havendo dúvidas quanto à veracidade ou legitimidade das informações e declarações prestadas, não cabe à autoridade fazer perguntas desconexas sem fundamento em análise de instrumento, inadequado para responder questões sobre escritura fiscal e contábil, devendo diligenciar para que se comprove direito creditório com suporte no DCTF retificador e sua escrituração contábil e fiscal. Considerando que a recorrente teve a oportunidade de trazer voluntariamente os documentos fiscais e contábeis para amparar seu pedido de crédito e esclarecer as informações retificadas em DACOM e DCTF, mas optou por não fazê-lo no presente recurso, entendo que a decisão de piso deve ser mantida. Isso porque a diligência fiscal não se presta a substituir a parte na produção de prova, normalmente quando se trata de provas documentais que poderiam ter sido carreadas aos autos pela simples juntada, pois astinentes à escrituração contábil. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento. É como voto. Alguém quer fazer alguma consideração?
Podemos votar? Lázaro? Acompanha a relatora. Oswaldo? Acompanho. Carlos? Com a relatora. Marcos? Com a relatora. João? Acompanho. Leonardo? Acompanha esse e o próximo que eu já li também. Também acompanho. Então, acorda os membros de colegiado por unanimidade, voto negar provimento ao recurso. Fernando, então, agora o próximo também da empresa outro. Sim, outro agora tema. a gente vai para outro e outro grupo. E agora vai ser o mesmo do 22 ao 25, eles são iguais. A única coisa que muda é que o 23 é PIS e o resto é COFINS, mas é exatamente o mesmo caso, então a gente pode julgar em bloco aqui. Então tá, então o resultado do processo 14, que negou o provimento, vai ser aplicado aos repetitivos de 15 a 21 da pauta. Isso. Então agora a gente vai ler o 22, né? Isso, o 22. E o resultado do 22 vai ser aplicado ao 23, o 24 e o 25. Tá, pode fazer a leitura do relatório e o voto. Ok. Por bem escrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela DRJ, o qual transcrevo abaixo. Na verdade, é exatamente o mesmo caso do que a gente viu no passado, tá? Era um pedido, pedido de crédito, teve retificação, posteriormente, então a fiscalização, o despacho decisório não levou em consideração, mas aqui, diferente dos outros casos, já na manifestação de inconformidade, a empresa traz explicação, planilha com os cálculos e as notas fiscais. Então, assim, a única diferença desse para o último que a gente viu é que aqui não tem carência probatória, aqui realmente ele instruiu com documentos hábeis a trazer, então, a discussão, a existência e liquidez do crédito. Né? Da análise do caso, a DRJ decidiu por maioria pela improcedência da manifestação de inconformidade em razão de carência probatória sob o fundamento de que a mesma fundamentação, só que na verdade aqui tinha um CD, né, não paginável, com uma série de documentos e que está nos autos de fato, confirmei. E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário revisando os argumentos da manifestação, enfatizando a existência de nulidade, em razão do voto vencido não restou formalizado no acórdão, que violaria os requisitos do artigo 31 da Lei 7235, e, ademais, no mérito, ressalta a busca pela verdade material, requisitando que o processo seja convertido em diligência para que a fiscalização solicite e avalie os documentos e esclarecimentos que entenda necessários. Por fim, requer o provimento para que o crédito seja homologado na sua integralidade. O processo foi, então, encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e voto é o relatório. Passando ao voto, então, recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. O primeiro ponto aqui, igual ao item anterior, é a questão da nulidade por ausência de fundamentação legal do voto vencido, que eu entendo que não deve ser acatada, e como já por todos os argumentos que eu já trouxe anteriormente, e na questão do mérito, conforme destacado no relatório, verso presente sobre o pedido de compensação de COFINS, em que a recorrente defende a necessidade de reforma do despacho decisório eletrônico com base em retificação de DACOM e DCTF realizadas em momento posterior, motivo pelo qual a fiscalização não teria reconhecido a existência de crédito passível de homologação. Tendo que os argumentos trazidos pela recorrente de que o despacho não levou em consideração todos os fatos relevantes ao desenvolvimento do caso, merece atenção, tendo em vista que se tratou do despacho eletrônico, que houve a devida retificação de DACOM e DCTF posteriormente. Somado a isso, deve-se reconhecer que a recorrente trouxe aos autos, junto à manifestação de inconformidade, arquivos não pagináveis contendo notas fiscais e demonstrativos de apuração das contribuições no período. Em sua análise, a DRJ justifica a não aceitação de tais provas da seguinte forma. Primeiramente, é de se registrar que as informações apresentadas em planilha Excel não estão respaldadas por livros fiscais. Em segundo lugar, constata-se que os créditos informados na planilha não demonstram integralmente aqueles informados no DACOM, seja no original, seja no retificador. A contribuinte não esclareceu os valores demonstrados nessa planilha, seriam apenas decorrentes de uma reapuração do crédito, que teriam gerado aumento no valor a ser creditado e, consequentemente, da redução do débito a pagar. Se forem, não prova que os mesmos créditos já não estariam computados nos créditos inicialmente informados. Não bastasse isso, é possível observar que a descrição de algumas despesas ali informadas, por serem vagas demais, não permite avaliar a corretude do creditamento ou não. Por exemplo,
E aí ele cita um exemplo. Enfim, as provas carreadas aos autos não têm um condão de provar o crédito pleiteado. Entende-se, outro sim, a diligência requerida não é cabível. Ora, pelo trecho do voto acima transcrito, verifica-se que a autoridade de piso descartou as provas trazidas após avaliação superficial e por amostragem, o que não passa para a negativa do crédito pleiteado. Ainda que determinadas notas fiscais sejam genéricas, esta não seria justificativa para afastar a possibilidade de creditamento de todos os insumos pleiteados, o que depende de análise completa e detalhada do conjunto probatório disponível. Da mesma forma, a DRJ afirma que o demonstrativo de apuração não seria respaldado pelos livros fiscais, mas não aprofunda, desculpa, aqui tem um erro aqui, mas não aprofunda sua análise a ponto de permitir que essa turma confirme ou reveja seu posicionamento. Assim, considerando que existem documentos nos autos e que a recorrente apresentou provas e cálculos para suportar seu pedido, torna-se imprescindível que as mesmas sejam devidamente conhecidas e valoradas para os limites da questão, motivo pelo qual entendo que o pedido de diligência é pertinente. Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade preparadora analise a existência e disponibilidade dos créditos pleiteados à luz das notas fiscais e demonstrativos juntados aos autos, confronte tais documentos com os valores declarados pela recorrente nas versões retificadas do DACOM e da DCTF, de forma a confirmar a apuração dos créditos, elabora o relatório circunstanciado com suas conclusões, cientificando a recorrente para que esta, se assim lhe convier, se manifeste no período de 30 dias, e, esgotado o prazo de manifestação, seja providenciado o retorno dos autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento. É como voto. Alguém quer fazer alguma observação? Podemos votar? Lázaro. Qual foi a razão da diferença do crédito? Ele fala que foi um erro na apuração inicial e que na segunda vez, quando ele fez a retificação, ele teria apurado uma diferença. Só a questão de apuração, não tem nenhuma matéria de direito vinculada. Não, que ele coloque, não. Uhum. Obrigado. Lázaro, como que você vota? Eu olhei aqui o processo. Nas condições que estão aqui, eu vou divergir, eu vou negar provimento. Ele só apresentou uma planilha Excel, que a gente já reiteradamente aqui não tem aceitado comprovação com base em planilhas, e juntado de notas fiscais soltas, essas notas fiscais, foi o que a própria DRJ falou. Tem nenhum indicativo, por isso até que eu perguntei, tem algum indicativo, algo especial que denota nessas casos alguma característica de por que elas deveriam estar ou não embutidas no cálculo? Na verdade, não tem um fundamento para isso. Refiz que é insumo, né? Mas não tem nenhuma questão, eu coloquei um insumo tal, outro não era, e mesmo assim também eu me ressinto aqui da colocação da escrituração contábil, de um livro balancete ou analítico, que eu pudesse detalhar as contas. E como, só finalizando a questão da DRJ, acho que ela apontou certinho a questão. Não é nada dizendo, nenhuma segurança de que essas notas não já foram computadas no cálculo. Eu achei muito superficial. Ele fez um demonstrativo, jogou umas notas e não identificou precisamente. Se a gente ficar aqui tentar cada um se perguntar onde está o erro do cálculo dele, não tem. Determinado insumo foi colocado foi excluído do cálculo, gerava um crédito, determinada receita que ele colocou na apuração era para ser excluída da apuração, a gente não sabe. Eu vou divergir e negar provimento ao pedido do contribuinte. Mas espera aí, então vamos voltar à primeira questão da diligência. Ela está propondo a diligência, então você está negando a conversão de diligência. Sim, meu voto já... Não, porque aí ela vai ter que apresentar o voto dela. Se ela for vencida na questão de diligência, ela vai ter que apresentar o voto dela. Tá? E a diligência, eu estou lembrando aqui, não dá qualidade na diligência, né? Tá? Leonardo, você queria falar alguma coisa?
Nesse caso aqui, eu acredito que vai ser pela negativa de provimento se não houver a diligência, mas nesse caso, a gente está discutindo aqui a alocação de crédito e débito, né, para ver se tem saldo suficiente para compensação. E o contribuinte, ele traz as notas fiscais, a alegação seria de que elas são genéricas, mas ele traz também uma planilha para relacionar essas notas fiscais. Então, eu acho que não teria nenhum prejuízo a gente baixar, nesse caso, diligência para confirmar se existe ou não essa alocação e suficiência. Mas, segundo o que o Lázaro falou, eu não olhei, não, mas parece que as notas, ele só trouxe algumas, né, genéricas. Não, ele trouxe todas, algumas são genéricas. Ah, tá. Tem notas que são perfeitas, como a gente costuma aceitar aqui. Mas o que aconteceu foi que, assim, a DRJ pegou uma ou duas notas que realmente estão meio X, para dizer, olha, na verdade, as notas que ele trouxe nem adiantam para nada. Só que, assim, a gente pode dar parcial provimento a esses créditos. Então, assim, você tirar uma ou duas notas que estão ruins, isso não invalida todas as outras que estão corretas. Entendi, tá. Não, eu tinha entendido errado. Tá. Só esclarecendo o meu voto, na verdade, eu não olhei essas notas, meu questionamento não é em relação à natureza das notas, é carência probatória. Tá. É essa questão. Oswaldo, você queria falar? Opa, quero sim. A justificativa do contribuinte é erro de cálculo. É isso que ele diz. Paguei a mais, mas não era. Eu paguei a mais porque não computei todas as notas, ou computei mais notas que eu deveria ter computado. Isso. Eu estou realmente acompanhando o Lázaro, porque para você apurar a PIS e o COFINS do período, isso é apuração mensal. Então você precisa ver a totalidade dos créditos com a totalidade dos débitos, e você chega num valor X. Se ele trouxe as notas fiscais de entrada dele, ou as notas fiscais de saída, muito que bem, ele comprovou ali a conta do débito, mas ele não comprovou o valor a pagar no final do mês da COFINS. Qual seria o valor correto? Acho que aí sim caberia ele trazer a escrituração, seja apresentar o protocolo da FD, da ECD à época, ou seja, ter um maior cuidado de apresentar toda a escrituração. Ainda que ele trouxesse a Kombi com os documentos, aí eu até estaria tendente a aceitar a planilha. Mas mesmo assim, aceitar a planilha para fazer a diligência. Mesmo assim, de forma reticente. Para mim, se o cara diz erro de cálculo, ele tem que demonstrar o cálculo inteiro, não só um pedacinho do cálculo. Então, me parece que também não a priori, não é um caso de diligência. Uhum. Marcos, você gostaria de falar? Sim, aproveitei que o pessoal comentando, eu fui dar uma olhada realmente no processo ali, naquele arquivo não paginável, que tem a planilha do Excel com todas as notas. Eu queria só questionar a Fernanda a respeito dessas notas em si. Opa, acho que travou. Travou. Deixa eu ver. Enquanto o Marcos volta, alguém tem mais alguma consideração a falar aí? Eu tenho, Mara. Eu abri isso aqui para conferir e... De fato, não está a melhor, o mais organizado possível, mas... Na verdade, ele trouxe só o CD e a planilha. Não existe livro fiscal. Não tem livro fiscal. Não tem livro fiscal, isso não tem mesmo. Então, aqui não tem como saber se a gente está diante de uma reapuração do crédito, né? Não tem nem como saber se foi uma redução, tem redução do débito, só com base nessa planilha, né? Realmente. O que eu fico com medo aí da gente estar começando a abrir precedente, né? Não, eu vou mudar meu voto. Eu acho que vocês estão corretos. Assim, eu tentei ser um pouco mais flexível, porque, diferente dos outros casos que eu analisei da mesma empresa, esse aqui estava um pouco melhor fundamentado. Mas, de fato, não tem nenhum livro e o cálculo não está apresentado nem no corpo da defesa. Agora, Fernanda, eu estou olhando aqui esse arquivo não paginável que o Marcos falou. Aqui também... Não, também não tem. Não tem, não.
Não, não. O arquivo não paginável tem a planilha e as notas. Ele não traz cálculo. Não tem cálculo, né? Não. Ele traz documento só. É porque olhando aqui não dá nem para saber qual que é a alegação, né? Onde que está o erro, né? Não, tem que refazer aí, né? Ô, Fernanda, você vai mudar seu voto? Eu vou. Você vai eu vou mudar meu provimento? voto para os termos do anterior, negar provimento, então, diante da carência probatória pela falta né, dos livros e da apuração do cálculo correta. Então tá, o Lázaro, então, vai acompanhar, né, Lázaro? Sim, acompanho agora. O Oswaldo? Acompanho. Acompanha? Carlos? Nesses termos eu acompanho. Eu dei uma olhadinha no processo também agora e acompanho com tranquilidade a carência probatória. João? Eu acompanho. Leonardo? Acompanho. Eu também vou acompanhar e eu vou colocar ausente momentaneamente o conselheiro Marcos. Aí a gente dá um intervalo agora para poder o Marcos, ver se o Marcos volta, eu vou tomar um cafezinho, tá? Então vai ficar aqui, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, ausente momentaneamente o conselheiro Marcos, tá certo? Então vamos dar um intervalo aí, 10 minutos, né? Vai no banheiro, tomo café.